Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de audiobook Escuta Aqui, ó. Hoje nós estaremos lendo o livro Depressão, da coleção Saúde e Bem-Estar. Desenvolva o autocuidado mental. Desde já, quero me desculpar por alguns percalços na leitura. Estamos trabalhando para cada dia mais melhorar o conteúdo que nós colocamos aqui para vocês. E a partir de agora, estaremos trabalhando para o nosso autoconhecimento e cuidado mental. Introdução. A depressão não é chamada de mal do século por acaso. Em um mundo cada vez mais agitado, globalizado, conectado e que nos bombardeia com muitas informações e sensações, a depressão surge como um efeito colateral bastante perigoso. Um de seus principais sintomas, a tristeza, faz parte da vida do ser humano. Ela está presente em momentos como a morte de um ente querido, o diagnóstico de uma doença grave, o término de um relacionamento, a perda de um emprego e etc. No entanto, se por um lado é normal sentir tristeza em determinados momentos da vida, por outro, a depressão é uma condição contínua e potente. A depressão ou transtorno depressivo envolve uma família de doenças, por isso é designada como síndrome ou doença psiquiátrica crônica. Provoca um sentimento de tristeza profunda, perda de interesse e do prazer em atividades cotidianas e dificuldade de concentração. Gera sintomas e outras doenças na parte física do corpo, interferindo comumente no apetite e na saúde do sono. Também causa baixa autoestima e recorrência de pensamentos negativos, que podem evoluir para pensamentos sobre morte e ideação suicida. A depressão afeta cada vez mais a sociedade como um todo, e por isso tem estado crescentemente no centro das discussões sobre saúde mental, sendo considerada um dos maiores problemas da saúde da atualidade. Ela ataca devagar, pode ser confundida com outras doenças e, apesar de ser responsável por muitas mortes em todo o mundo, anualmente os seus efeitos e a sua própria existência ainda são minimizados por muitas pessoas, já que existe muito preconceito e desinformação sobre o assunto. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, estima-se que 5,8% da população brasileira sofra de algum grau de depressão, o que torna o Brasil o país latino-americano mais afetado pela doença e o segundo entre as Américas, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Em 2016, mais de 75 mil trabalhadores brasileiros foram afastados do trabalho em decorrência de casos de depressão, o que equivale a 37,8% do total dos motivos de licença laboral. Mas a depressão pode ser combatida e vencida. Depressão. Desenvolva o autocuidado mental não aborda somente os sintomas da doença, mas também mostra possíveis grandes aliados no tratamento, como aplicativos para celular e alimentos saudáveis. Além disso, esse livro orienta como buscar uma ajuda médica e psicológica, pois somente profissionais especializados estão aptos a fornecer o tratamento necessário na luta contra a depressão. Veja nas próximas páginas como reconhecer e combater esse inimigo invisível. O que é? A depressão é uma doença psiquiátrica crônica. Possui sintomas semelhantes com relação à tristeza. Mas a diferença dessa, que passa com o tempo ou com a resolução da sua causa,
A depressão persiste, trazendo sofrimento significativo ao cotidiano da pessoa e pode experimentar pioras se não houver tratamento. Ela é classificada por 3 estágios: leve, moderada e grave. Quando um indivíduo está com depressão, diversas funções do seu corpo são profundamente alteradas, incluindo o sono, a disposição, os cuidados pessoais e a relação com outras pessoas. É uma doença que pode surgir em qualquer idade. Embora mais frequentemente na fase adulta, vem se tornando cada vez mais comum entre os jovens, sendo desencadeada por motivos como baixa autoestima, recorrência de conflitos familiares, desempenho escolar reduzido e perdas. Apesar de qualquer pessoa estar sujeita a desenvolver essa doença, há fatores que podem contribuir para o seu aparecimento. São eles doenças crônicas ou graves, como diabetes, câncer, doenças cardíacas, Covid-19, AIDS e a doença de Parkinson. Histórico familiar de depressão, problemas bioquímicos, como a presença de determinadas substâncias no cérebro, geradas por problemas na tireoide, por exemplo. Situações de estresse, mudanças significativas de vida, insegurança financeira, exposição à violência e ausências de condições dignas de vida. Sedentarismo, que é a ausência de exercícios físicos. Vulnerabilidade psicológica, que é decorrente de traumas como abusos físicos, sexuais ou emocionais, entre outros. Luto pela perda de uma pessoa amada e outros problemas pessoais, como a sensação de isolamento, expulsão da família ou de grupos sociais, baixa autoestima e pessimismo exagerado. Transtornos psiquiátricos e de personalidade, abuso de substâncias legalizadas e ilícitas, e uso de medicamentos como isotretinoína para tratar acne, interferon alfa, que é um antiviral, e corticoides, que é um anti-inflamatório. A depressão tem cura? Com o diagnóstico correto, acompanhamento profissional e o tratamento adequado, a pessoa com depressão pode esperar uma melhora significativa do quadro, com o controle dos sintomas e a retomada de uma vida saudável. Sinais da depressão. Não é fácil determinar se você está com depressão, pois ela pode ser confundida com apenas um momento prolongado de tristeza. Sendo assim, é preciso ficar atento a alguns sintomas ou condições que podem indicar uma crise ou processo depressivo. O autoconhecimento aos sinais físicos e psicológicos são essenciais, dado que fornece informações valiosas para que um médico psiquiatra realize o mais assertivo diagnóstico para cada caso. Não deixe também de escutar as pessoas ao seu redor, pois elas podem oferecer pistas de muito valor. Uma vez que você tem alguma suspeita, busque ajuda profissional de médicos psiquiatras e psicólogos. Quanto mais cedo, melhor. Veja agora alguns sinais de alerta aos quais é importantíssimo ficar atento. Cansaço e indisposição. Vivemos em um momento histórico que oferece a agitação e o estresse. Estudo, trabalho, tarefas domésticas e relacionamentos preenchem cada vez mais o espaço do nosso cotidiano. Sendo assim, estar cansado no fim do dia é totalmente normal. Fique atento, porém, quando a indisposição afetar atividades prazerosas que você curta fazer. No lugar da diversão, o isolamento e a inatividade tomam conta. Tristeza e choro.
Se você está se sentindo triste por mais de 15 dias seguidos, pode estar em uma situação de depressão. Fique atento ao que está causando a tristeza e se seu humor mudou repentinamente. A pessoa com depressão perde a autoestima e sente cada vez menos vontade de executar as suas tarefas. Em alguns casos, pode ser acometida por choro compulsivo, sem motivo aparente. Mudanças bruscas no apetite. Pessoas com depressão podem tanto deixar de comer ou passar a abusar de certos alimentos, o que indica perda e ganho de peso, respectivamente. Alterações de sono. Aparição repentina de sintomas como dificuldade para dormir ou ter sonolência excessiva. Acordar facilmente durante a noite ou não se sentir bem ao acordar. A depressão ataca diretamente a qualidade do sono. Dores sem motivo aparente. Aparição de dores nos ombros e pescoço, cólica, pressão no peito e enxaqueca. Baixo desempenho mental. O cérebro é duramente afetado pela depressão, causando problemas para tomar decisões e falta de concentração, por exemplo. Complicações. Além de alguns sinais já mencionados, como cansaço, insônia e falta de concentração, sem o tratamento adequado, a pessoa com depressão pode ter o seu sistema imunológico afetado, o que contribui para inflamações e desenvolvimento de outras doenças. O quadro também pode provocar disfunção sexual, isolamento grave, aumento da desesperança, perda de sentido e razões para viver. E nos casos mais severos, podem levar a pensamentos suicidas. Sintomas. A depressão vai muito além da tristeza. Trata-se de um quadro grave com efeitos mentais e físicos sobre o doente. Sem o devido tratamento, esses sintomas se tornam duradouros e persistentes, agravando-se com o tempo. Sintomas mentais possíveis: dificuldade para dormir e insônia. Como a depressão é um problema que afeta bastante o cérebro, ela pode facilmente afetar o sono. E os problemas para dormir acabam tornando o sono uma experiência ruim, ao invés de revigorante. Alguns tipos específicos de depressão podem ter o efeito contrário, causando sono excessivo, conforme veremos no próximo capítulo. Falta de concentração e de memória. É a atenção dispersa e esquecimento de coisas simples com facilidade. Falta de energia ou fadiga. Tudo se torna mais complicado e cansativo para quem está com depressão. Situações que proporcionavam prazer se tornam sem importância. Desesperança ou pessimismo. Os pensamentos negativos tomam conta do cotidiano, fazendo com que o depressivo perca as esperanças e só enxergue o lado ruim de tudo. Inquietude. Apesar da falta de energia e de disposição, a pessoa com depressão tem dificuldade de ficar parada ou sentada, justamente por não conseguir se acalmar e manter pensamentos positivos. Insegurança. Os pensamentos negativos atingem em cheio a pessoa doente, fazendo com que perca a confiança em si mesmo. Irritabilidade. Tudo parece irritar o doente. Movimentos e falas lentos. A depressão
deixa a pessoa com os reflexos mais lentos e com a maior dificuldade de articulação. Novos medos. A continuidade do pensamento negativo inibe o sentimento de esperança, substituindo-os por medos e angústias que não existiam antes. Pensamento de morte ou desejo de suicídio. Um dos piores efeitos da depressão é fazer com que a pessoa se sinta tão mal a ponto de querer pôr fim à própria vida. Perda de interesse ou prazer pela vida em atividades de lazer. A falta de interesse em tudo é grande o suficiente para tirar o prazer de determinadas atividades que antes eram desejadas, que traziam alegrias. Perda ou aumento de apetite. A dieta da pessoa fica desregulada, com um aumento ou diminuição do seu apetite. Humor deprimido na maior parte do tempo. E esse tem a frequência diária e a duração por dias consecutivos. E o raciocínio mais lento. A tomada de decisões e atitudes são diretamente afetadas. Agora vem os sintomas físicos possíveis: azia, constipação, dores de barriga, dor de cabeça, flatulência, má digestão, imunidade baixa, abrindo espaço para outras doenças, pressão no peito e tensão na nuca e ombros. Tipo de depressão. A depressão pode ser classificada em subcategorias. Determinados sintomas são comuns a várias categorias, mas elas também podem apresentar características próprias, assim como causas distintas. Existe o episódio depressivo ou a depressão casual. É o quadro que se encaixa a pessoa que durante um certo tempo apresenta sensível alteração em seu comportamento. Os sintomas incluem desânimo, falta de energia, iniciativa e prazer, alterações no sono e no apetite, insatisfação geral com a vida e sentimentos insistentes de tristeza sem a causa definida. É uma mudança repentina no comportamento, cada vez mais comum no cotidiano agitado das grandes cidades. Para ser classificado como depressão casual, o episódio deve durar até 6 meses aproximadamente, podendo o quadro se agravar ou evoluir para outros tipos de depressão. Também temos a distimia, que é uma forma de depressão leve, mas contínua. Muitas vezes confundida com um mau humor, provoca perda de interesse nas atividades diárias, falta de esperança, diminuição da produtividade e a baixa autoestima. Os sentimentos críticos se convertem em reclamação e incapacidade de se divertir. O quadro deve durar no mínimo 2 anos para entrar nessa categoria. Temos também a depressão profunda ou transtorno depressivo maior. Esse é um dos quadros mais recorrentes. Quadro grave com duração de sintomas por período maior do que 6 meses. Nesse estágio de evolução da doença, as mudanças químicas no funcionamento do cérebro se tornam mais severas. Costumam aparecer após os 30 anos e requer medicação. Contamos também com a depressão atípica, que conta com episódios melancólicos, com instabilidade emocional e falta de esperança com relação à vida. Também com pensamentos relacionados à morte e a sensação de inutilidade. A falta de energia, aumento do apetite e do sono e humor apático. Uma das características distintivas desse tipo de depressão é a melhora súbita do humor em decorrência de alguns acontecimentos considerados positivos. A recuperação, no entanto, é temporária. Temos a depressão pós-parto,
que ocorre logo após o parto, causando tristeza e desesperança nas mulheres e afetando seu estado emocional. Elas experimentam alterações de humor e crises de choro após o nascimento do bebê. A necessidade de suprir a demanda do bebê gera insegurança e medo, sensação de culpa, choro constante, tristeza e melancolia, dificuldade de interagir e de criar vínculo com o bebê. Esses são indicadores de uma possível depressão pós-parto. Se durar mais de 10 dias, deve-se buscar ajuda médica, não podendo ser confundido com o chamado baby blues, condição que mais 80% das mulheres enfrentam depois do parto, em razão de alterações hormonais decorrentes da conclusão da gravidez. Essa situação é caracterizada por sintomas leves de depressão e ansiedade. O baby blues não atrapalha as tarefas que a mulher deve desempenhar, porque apesar de estar melancólica, ela consegue executar as atividades rotineiras. A depressão pós-parto configura uma condição mais grave, com sintomas de tristeza, exaustão e ansiedade, que impede a mulher de tomar conta de si mesma e do bebê recém-nascido. Temos também a depressão psicótica. É um tipo de depressão grave, mas raro, no qual os sintomas de tristeza são acompanhados por sintomas psicóticos na forma de delírios, vozes, alucinações e crenças fixas perturbadoras. Temos também o transtorno afetivo sazonal, que é um transtorno de humor relacionado às estações do ano. É um tipo de depressão causada por influência externa. Tem como exemplo clássico a diminuição de luz natural e o encurtamento do dia, que desequilibra o metabolismo enzimático e hormonal durante o inverno, principalmente em países longes dos trópicos, nos quais os invernos são bem rigorosos. Descumprimento de metas e balanços de fim de ano também podem contribuir para o seu aparecimento. Causa mais sono, ganho de peso, humor desregulado, além de tristeza profunda. Temos a depressão bipolar, que são nomes dados aos episódios depressivos de pessoas que sofrem com transtorno afetivo bipolar. Doença caracterizada por mudanças bruscas de humor, em que o paciente oscila de ciclos de tristeza profunda a euforia sem controle. A depressão bipolar possui os mesmos sintomas de outros tipos de depressão, sendo bem diferente dos sintomas da fase de euforia, na qual ocorre agitação, obsessão por determinados assuntos, impulsividade, aumento de energia, desatenção e hiperatividade. Nós temos também a depressão adolescente, que se manifesta no período de grandes transformações do corpo e possui os mesmos sintomas da depressão profunda, que é choro sem motivo aparente, dor de cabeça e baixo rendimento nas atividades cotidianas, o que nesse caso pode afetar o desempenho escolar. Também caracterizada por muita irritabilidade. Ocorre mais em adolescentes com ansiedade, hiperatividade e quadro de uso de drogas. Nós temos a depressão infantil, que é semelhante à depressão na adolescência. Os sintomas mais comuns são irritabilidade, mau humor, tristeza e isolamento. Pode decorrer de fatores como maus tratos e abusos, além de outros traumas e rejeições emocionais também. Temos a depressão da menopausa, provocada pelas grandes alterações hormonais dessa fase da vida das mulheres. Costuma causar irritabilidade e cansaço, além de problemas de saúde como gastrite e cefaleia. Temos o transtorno disfórico pré-menstrual, ou seja, TDPM. Essa é a depressão feminina que se manifesta antes da menstruação. É um tipo de tensão pré-menstrual
que afeta o desempenho das atividades cotidianas. Não é considerado um episódio depressivo por ser curto, mas possui os mesmos sintomas das outras categorias de doenças. E por último, temos a depressão reativa, causadas por eventos específicos como assédio, falecimento de entes queridos, problemas financeiros, rompimento de relacionamentos amorosos ou qualquer situação que provoque muito estresse, causa insônia, falta de apetite e abatimento. Agora, nós vamos começar a tratar sobre diagnóstico. Uma vez que os sintomas indicam um quadro depressivo, o que fazer? Há certas indicações muito relevantes a serem seguidas. A primeira, e mais importante entre elas, é buscar ajuda médica, psiquiátrica ou psicológica. Vamos falar sobre isso mais adiante, mas agora vamos ver as atitudes que devem ser tomadas. Manter-se ativo e praticar exercícios, apesar do desânimo insistente ou falta de energia. Interagir com outras pessoas sempre que possível. Buscar a aproximação de outras pessoas, ainda que por meio de mensagens ou chamadas de vídeo. Ser receptivo à ajuda externa. Não tomar muitas decisões importantes durante crises depressivas. Uma vez que a pessoa busca ajuda especializada, profissionais como psicólogos e psiquiatras tomam uma série de ações para fazer o diagnóstico correto. A primeira abordagem feita é a entrevista, que tem várias funções. A análise dos sintomas apresentados, reunião de informações sobre o histórico de vida da pessoa e de sua família, incluindo possíveis traumas anteriores e condição atual. É nesse momento que se monta um longo quebra-cabeça com informações sobre sintomas, causa, duração das crises, tempo de convivência com problemas e outros fatores. Também é feita uma análise do histórico médico, assim como exames físicos e neurológicos. Exames de sangue, por exemplo, mostram se há um problema na tireoide, situação que pode contribuir para o desenvolvimento da depressão. Como ajudar alguém com depressão? Você tem algum amigo próximo ou familiar que parece ter depressão? Saiba que você pode desempenhar uma grande ajuda no tratamento de quem está sofrendo com esse mal. Para começar, pode alertar a pessoa sobre o fato de que há algo errado e sobre os sintomas percebidos por você, como mudança brusca de comportamento, ânimo, humor. A comunicação é essencial nesse momento. Ouça o que a pessoa tem a dizer, preste atenção às suas palavras e valorize o que ela diz. Nunca diminua ou menospreze a sua condição. Tenha paciência e não a pressione. Procure entender o ponto de vista dela e a ajude a compreender o que está acontecendo. Sempre recomende a ajuda de um profissional da saúde e tenha empatia, já que se trata de uma doença com diversas abordagens possíveis de tratamento. Incentive a pessoa nos momentos mais difíceis e esteja ao lado dela sempre que puder. Não pense que se trata de preguiça, falta de vontade ou imaginação da pessoa e busque o máximo possível de informações confiáveis para ficar a par de tudo, dos sintomas ao tratamento e mudanças necessárias de estilo de vida. Também nunca diga frases como faça algo para superar isso, ou pense positivo, ou você não precisa de médicos ou de remédios, ou a culpa é sua, amanhã você estará melhor, você está exagerando, não é tão ruim. Eu sei o que você está passando, eu já me senti assim. Procure ajuda.
Se você sentir que precisa de ajuda, se está tendo pensamentos suicidas ou apenas quer conversar com alguém, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida, o CVV, pelo telefone 188. Agora nós vamos falar sobre o tratamento. A depressão é sim tratável. De 80% a 90% dos pacientes reagem bem ao tratamento. Por meio de análise médica e profissional especializada, planeja-se o tratamento adequado. Caso alguma abordagem não forneça resposta, converse com o médico responsável pelo tratamento e manifeste a sua insatisfação, pois só os médicos envolvidos no acompanhamento dos pacientes podem realizar mudanças no curso do tratamento. Algumas pessoas precisam de tratamento de manutenção ou prevenção para que o quadro seja amenizado. O tratamento medicamentoso associado à psicoterapia é comprovadamente eficaz na maioria dos casos. O alívio dos sintomas é o grande objetivo, pois ainda não há uma cura definitiva. O possível é fazer com que a vida de quem sofre se torne o mais normal possível, sem recaídas. Por isso, a importância do diagnóstico e do tratamento realizado por um profissional da saúde. Veja agora alguns tipos de tratamentos disponíveis. Um deles é a psicoterapia. É indicada para o tratamento de grau leve da depressão. Em níveis mais intensos, o tratamento com psicoterapia deve ser acompanhado de medicação. O psicólogo ajuda o paciente a entender e trabalhar os fatores que desencadeiam a condição. No processo, busca a redução dos sintomas. A psicanálise freudiana trabalha o autoconhecimento e se concentra em trazer os problemas do inconsciente para o consciente. A junguiana leva em consideração o que é reprimido no inconsciente e passa a tratá-lo por meios de símbolos e imagens. E a lacaniana realiza a associação livre de palavras até chegar no núcleo do ser. Além dessas, que são as abordagens mais difundidas, também existem outras abordagens teóricas. Também temos a terapia cognitivo-comportamental, TCC. É a abordagem que foca na resolução do problema do presente, pois ajuda a pessoa a reconhecer o pensamento distorcido e disfuncional, e assim mudar comportamentos e pensamentos. Concentra-se também em problemas específicos e na melhor forma de saná-los. A TCC também entende que a visão da pessoa sobre as coisas influencia seus sentimentos e comportamentos. Logo, se a depressão pode causar uma visão distorcida de si mesmo, essa terapia mostra um novo jeito de pensar sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro, ajudando a fortalecer o otimismo. Também temos a terapia de ativação comportamental, onde o terapeuta cria um plano com passos para a reconexão do paciente com a realidade. É um método de recondução da pessoa ao seu cotidiano, para recuperar a capacidade, a vontade e o prazer em realizar ações e tarefas. Contamos também com a terapia eletroconvulsiva, ECT, que é usada desde cerca de 1940. É uma técnica voltada para o tratamento de depressão grave ou transtorno bipolar sem respostas a medicamentos e a outros tratamentos. A técnica usa a administração de pequenas correntes elétricas que passam pelo cérebro, desencadeando uma breve convulsão. O objetivo é a mudança na química cerebral, em busca de reverter sintomas de certos transtornos mentais. É feito por um grupo de profissionais e indolor,
pois o paciente encontra-se sob efeito de anestesia e relaxantes musculares. A prática de exercícios físicos também é uma forma bastante saudável de tratamento, que, aliada à psicoterapia, pode ajudar a dispensar o uso de medicamentos. Ajuda no equilíbrio hormonal e pode ajudar a recuperar a sensação de prazer. Podem ser realizadas em diversas modalidades, como corrida, natação ou esportes coletivos. Trata-se de uma abordagem bastante saudável, principalmente se aliada a uma dieta balanceada e ao abandono de uso de drogas ilícitas e ilícitas. Também é interessante a participação em grupos de apoio, que é a reunião de pessoas com depressão que se encontra em um ambiente virtual ou presencial. É um local para ouvir e ser ouvido por pessoas que compartilham de sensações e experiências semelhantes. O lema dessa abordagem é ajudar e ser ajudado. O uso de medicação também é bastante comum e visam equilibrar o quadro da depressão com antidepressivos. A dose é determinada pela evolução do quadro do paciente ao longo do tratamento, que pode variar de semanas a meses. Os remédios reduzem os sintomas da depressão, ajustando o sono, o apetite e a capacidade de concentração, entre outros efeitos. Atenção! O tratamento não pode ser interrompido por conta própria. Mudanças de medicamento ou na dose também só podem ser feitas pelo médico responsável, que pode ajustar o tratamento em caso de baixa eficácia ou no aparecimento de efeitos colaterais, de acordo com o caso. Os antidepressivos levam em média de 2 a 4 semanas para fazer efeitos. Agora nós vamos ver algumas substâncias mais usadas: amitriptilina, buspirona, cinarizina, citalopram, clomipramina, clonazepam, duloxetina, escitalopram, fluoxetina, lorazepam, mirtazapina, paroxetina, sertralina e trazodona. Os antidepressivos funcionam da seguinte maneira: agem em moléculas conhecidas como monoaminas, que em nosso organismo funcionam como neurotransmissores, transmitindo sinais nervosos aos seus receptores no cérebro, e estão envolvidas na regulação do humor. As principais monoaminas no sistema nervoso humano são a serotonina, que regula humor, apetite, memória, comportamento social e desejo sexual. Também a norepinefrina, que auxilia no estado de alerta e função motora. E a dopamina, que auxilia na tomada de decisões, motivação e excitação. Uma vez que a quantidade dessas moléculas é considerada abaixo do normal em pacientes com depressão, os antidepressivos aumentam a sua quantidade de maneiras diferentes e distintas. Agora aí vai a pergunta: quando a internação é necessária? Dependendo da evolução das crises depressivas e de uma eventual baixa resposta ao tratamento, a internação hospitalar pode ser indicada pelos médicos para acompanhamento, o controle feito mais de perto por parte dos profissionais da saúde, ou seja, médicos, enfermeiros e psiquiatras. E os sinais de recuperação? Alguns fatores indicam a reação positiva da pessoa que seguiu rigorosamente o tratamento com medicação e orientações médicas. Alimentação ajustada, sem falta ou excesso de apetite.
recuperação da capacidade de concentração, facilitando a desenvoltura no trabalho e nos estudos, diminuição dos pensamentos negativos, especialmente os suicidas, humor normal, equilibrado, sinais de que a pessoa voltou a conseguir se sentir feliz, mesmo sem motivo aparente e bem consigo mesma. Sono saudável, sem dificuldade para adormecer, insônia ou hipersonia, que significa sono excessivo. Retomada da busca por interação social, vontade de sair de casa, frequentar diferentes locais agradáveis e aumento da libido, vontade de estar perto do parceiro ou da parceira. Agora, como evitar recaídas? Superar uma crise de depressão é importante, assim como trabalhar na prevenção de crises futuras. Seguir toda e qualquer orientação do médico ou profissional de saúde responsável pelo seu caso é o primeiro passo para se manter longe da depressão. É preciso continuar seguindo o tratamento e, se necessário, nunca fazer ajustes ou usar remédios por conta própria. É importante manter sempre em contato com o médico, principalmente se os sintomas voltarem. Bebidas alcoólicas e outros tipos de drogas devem ser eliminados da rotina. Exercícios físicos, técnicas de relaxamento, meditação ou yoga, inclusão de atividades prazerosas no dia a dia, alimentação saudável, mas sem deixar de comer com moderação aquilo que você gosta, e hidratação também são importantes. Dependendo do grau de depressão e do histórico da pessoa, há sempre uma chance de aparecimento de novas crises. Portanto, é importante trabalhar ativamente para a manutenção do bem-estar, evitando excesso de trabalho, sedentarismo e outros comportamentos que podem afetar a sua saúde. A tecnologia pode ser uma aliada no combate à depressão. A seguir, vamos ver 5 aplicativos gratuitos para você baixar no seu telefone. Flow Depression. Baseado nas últimas pesquisas em psicologia e neurociência, este aplicativo conversa com os usuários todos os dias e oferece técnicas de autoajuda, recursos de rastreamento de humor, vídeos educativos, meditação e exercícios mentais. Também temos o Querida Ansiedade. Esse aplicativo foi desenvolvido com o objetivo de informar, esclarecer e proporcionar formas mais saudáveis de conviver com a ansiedade. Um catalisador frequente de depressão. Permite que a pessoa mantenha uma espécie de diário e conta com diversos vídeos interessantes. Símbolo, terapia guiada. Ajuda a resolver as questões emocionais que mais atrapalham a vida e se aprimorar pelo autoconhecimento, com sessões diferentes todos os dias. Também possui um diário emocional que traz as características da sua personalidade. Temos também o Cogni. Com ele é possível anotar os seus registros de pensamento, usados na terapia cognitiva comportamental, fazer relatório das emoções sentidas e compartilhar tudo com o seu terapeuta. Os 7 Cups e ansiedade e estresse é o último listado no nosso livro. Pensado para quem está se sentindo preocupado, triste, estressado ou solitário, o 7 Cups permite falar com alguém em chats individuais com ouvintes sempre disponíveis, acalmar-se com 300 exercícios e melhorar o humor com atividades simples. Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre os alimentos. Como mencionamos antes, uma alimentação saudável ajuda a evitar o desenvolvimento e auxilia no tratamento da depressão.
especialmente se incluir alimentos que possuem substâncias que contribuem para um melhor funcionamento do corpo e para um tratamento, dos transtornos mentais, colaborando para o bom funcionamento do organismo dos pacientes, o que gera energia, produz ânimo e bem-estar. Vamos ver agora alguns exemplos de alimentos com essa capacidade. Hortaliças verdes escuras, espinafre, brócolis e alface. São alimentos ricos em folato, que é uma vitamina presente no complexo B. No alface, há substâncias como lactucina e a lactopicrina, que são calmantes naturais. A laranja é rica em vitamina C, que ajuda no bom funcionamento do sistema nervoso e no combate à fadiga, além de inibir a liberação do cortisol, que é o hormônio que causa o estresse. Temos também a banana, que é rica em carboidrato, potássio e magnésio. A fruta ajuda a diminuir a ansiedade e a ter um sono tranquilo. Possui o aminoácido triptofano, que ajuda na produção de serotonina, gerando bom humor. Esse aminoácido também está presente nas outras frutas, como melancia, abacate, mamão e limão. O mel ajuda na produção da serotonina, causando bom humor. É indicado que você coma com frutas ou use para adoçar sobremesas e bebidas. O leite e iogurte possuem cálcio. É um mineral que ajuda a eliminar a tensão e combate a depressão. Agora, carboidratos completos. Batata doce, lentilha, feijão, pão integral e arroz integral demoram mais para serem digeridos, o que ocasiona o aumento de glicemia por um período prolongado. O corpo se sente saciado e fornece energia. O corpo se sente saciado e fornece energia por um longo período. Contém triptofano, que estimula a produção de serotonina. Castanhas do Pará, nozes e amêndoas são ricas em selênio, antioxidante que reduz os radicais livres e contribuem para a redução do estresse. Aveia e centeio possuem vitaminas do complexo B e E, que melhoram o funcionamento do intestino. Peixes e frutos do mar são fontes de ômega 3 e ácidos graxos, que colaboram para o bom humor. A soja é rica em magnésio, que ajuda a reduzir o cansaço e aumentar os níveis de energia. Combate o estresse porque tem propriedades tranquilizantes naturais. O chocolate, meio amargo de preferência, é um alimento que tem flavonoide, que contém um antioxidante que contribui para a redução de inflamações. A sua matéria-prima, o cacau, possui diversos psicoativos, como teobromina, cafeína, serotonina, histamina, que estimulam as sensações de prazer, alegria e euforia. Chás, se não tiverem altos níveis de cafeína, como o chá preto e o chá mate, ajudam na insônia e na depressão, pois as folhas possuem propriedades relaxantes. A melatonina aumenta a quantidade de hormônio do sono. Os mais indicados são de cidreira, camomila e alfazema. Por último, alimentos que devemos evitar. Há alimentos que, por outro lado, devem ser evitados, por fazer mal ao corpo e favorecer o aparecimento da depressão, como refrigerantes, comidas fast foods, bebidas alcoólicas e alimentos ricos em gorduras e açúcares. Quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam até o final desse trajeto, principalmente para falar sobre esse assunto tão importante e negligenciado que é a depressão. Peço também desculpas por algumas travas no trajeto,
Estamos iniciando os projetos de audiobook e estamos fazendo de tudo para levar conteúdos com mais qualidade para cada um de vocês. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber qualquer novidade que nós postarmos e curtir o vídeo. Fiquem com Deus!